Mas eu queria fazer um registro domingo, dia importantíssimo. A gente vai escolher finalmente o que faltou, né? O que ficou pendurado de prefeituras que foram para o segundo turno e que é hora da gente fechar esse pacote e ter finalmente os nossos prefeitos, os nossos vereadores, né? Para poder encerrar essa etapa e começar a pensar na construção, né? Continuar o processo de construção desse país. Foi uma eleição, né? O processo eleitoral, a campanha foi uma campanha mais madura do que a de anos anteriores, mas continua a ser marcada por uma irresponsabilidade nas promessas, falando os candidatos aquilo que eles acham que vai fazer sucesso, independente do fato se eles vão conseguir fazer, não vão conseguir fazer. E é um processo marcado muito pela palavra obrigação, que me incomoda pessoalmente, eu acho que incomoda boa parte dos nossos ouvintes, né? Eu acho que você que nos escuta agora deve ficar incomodado, sabe? O voto obrigatório, você é obrigado. Como é que alguém pode ser obrigado a exercer um direito? Obrigado a exercer um direito é uma contradição, né? Ou bem é um direito, ou bem é uma obrigação. Eu não sou... eu não tenho o direito de pagar impostos, eu tenho a obrigação de pagar impostos, então eu sou obrigado a pagar impostos, né? Como é que eu posso ser obrigado a exercer um direito e todos aqueles que falam sobre a eleição, e eu não me refiro aos analistas, me refiro aos operadores, né, do processo eleitoral, à justiça eleitoral principalmente, que eu considero uma excrescência, né, um negócio sem sentido algum, uma coisa brasileira. Assim, a gente tem um gosto por torrar dinheiro, entregar dinheiro para rico, né? Entregar dinheiro para magistrado. 71% dos magistrados brasileiros ganham acima do teto. 71% dos magistrados brasileiros. Boa parte está na justiça eleitoral. Então lá os juízes fazendo regrinhas e regrinhas e regrinhas e ditando a forma como a sociedade deve se organizar. Me incomoda, sabe? Pessoalmente me incomoda saber que tem um juiz, uma toga, dizendo para mim o que é democracia, me ensinando o que é democracia. Me irrita. Eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que administrar melhor, né? Volto a lembrar um caso que eu citei. Pega uma cidade com 1.400 habitantes e ela não pode se juntar numa assembleia, sendo que com 1.400 pessoas você consegue reunir num campo de futebol, né, numa praça, e falar, pessoal, quem é que quer ter prefeito? Quem não quer? Ah, eu não quero. Aí deu maioria para não ter prefeito. Eles vão lá e tiram, não vai mais ter prefeito. A gente não quer mais prefeito, né? Não pode isso. Eles são a maioria, eles podem ser 100% e eles não querem ter o prefeito, não querem ter Câmara dos Vereadores. Eu não estou falando que eles vão linchar o prefeito, que aí não, aí é um direito do prefeito, o direito da pessoa, a vida, é um direito inalienável. Agora, o direito a ser prefeito, quer dizer, a cidade tem que se sujeitar a uma obrigação travestida de direito ao voto, mas eu sou obrigado a ter um prefeito. Por quê? A maioria das cidades brasileiras, em número de cidades, não em volume, não em quantidade de população, mora em cidades pequenas, médias. Poderiam tranquilamente não ter Câmara dos Vereadores ou ter uma pequena Câmara dos Vereadores. E isso não pode ser sequer discutido. Por quê? Porque o nosso conceito de democracia não passa por permitir que a sociedade exerça os seus direitos, e sim que a sociedade cumpra suas obrigações. Obrigação ao voto, obrigação a respeitar isso, obrigação a respeitar aquilo. Mas respeitar o quê? Quer dizer, eu quero ter direito a uma cidade limpa, eu quero ter direito a uma água limpa, eu quero ter direito a uma cidade iluminada, eu quero ter direito a um transporte de qualidade, eu quero ter direito... Isso a democracia não garante. A nossa democracia dos direitos e obrigações nesse campo eleitoral. Mas eu tenho direito ao voto. Como assim? Eu tenho direito a escolher um prefeito. Não, eu tenho a obrigação de escolher um prefeito, eu tenho a obrigação de votar, o que é uma coisa torta. Sendo que, além disso, eu sou obrigado a escolher um candidato entre os candidatos que foram
escolhidos pelos partidos, né? Então, não é aquela história de, por exemplo, sei lá, tem um camarada super... Não me refiro a cidades grandes, não, tá? Cidades que têm tamanho de país, 9 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes. Eu acho que aí tem que olhar com outro olhar. Mas boa parte do Brasil e boa parte da economia de dinheiro que a gente faria se essa estrutura fosse revista, poderia se encaixar nessa estrutura que eu estou falando. Então, de repente tem alguém que já administrou empresas e chegou numa etapa da vida que ele quer devolver para a sociedade, mas ele não quer fazer parte do partido político, ser do diretório. Ele fala, não, eu queria administrar a minha pequena cidade tal de 5, 10, 15, 20 mil habitantes, eu quero ser o administrador. E a gente não pode ter, né? Porque não pode ter a gente não pode escolher alguém para ser administrador da nossa cidade. Parece exótico o que eu estou falando, mas é incrível que a gente acha mais exótico isso do que a justiça eleitoral, que na minha avaliação é a coisa mais exótica que tem. Então, posto que não dá para mexer nisso agora, mas que eu acho que a gente deve discutir com maturidade, para poder evoluir dentro da nossa democracia, mas posto que não dá para a gente discutir isso efetivamente, vamos, nas cidades em que ainda há o segundo turno, pensar muito na hora de escolher o nosso candidato a prefeito, sabe? Prefeitura não é um lugar de sonhar. A prefeitura não é um lugar para você compartilhar vontades inatingíveis, né? A gente tem um orçamento, esse orçamento ele é um orçamento restrito, vai piorar nos próximos anos, e tem lá as metas que precisam ser cumpridas, tem limites orçamentários. Então, vamos votar sabendo o seguinte: quem vai administrar a nossa cidade não vai transformar a nossa cidade na cidade dos sonhos que a gente gostaria de ter. Isso não vai acontecer, não tem a menor chance. Mas seguramente entre os dois candidatos que a gente tem que escolher, um deles é mais razoável do que o outro. E a gente tem que tomar muito cuidado para votar. É interessante, saiu uma pesquisa hoje do Poder Data, eu vi agora que o Fernando Rodrigues, o jornalista Fernando Rodrigues, compartilhou. Ele pergunta se você lembra em quem você votou para prefeito agora. 12% já não lembram, Felipe Bueno. É verdade. 12% das pessoas já não lembram em quem votou para prefeito agora, faz o quê? 2 semanas, 3 semanas, já esqueceu. Então, nessa toada, a gente reclama, eu estou aqui falando coisas que mostram um certo inconformismo, seguramente algumas coisas que vocês estão ouvindo, que você está escutando concorda, de outras discorda e tal, mas se a gente esqueceu em quem votou agora, como é que a gente vai se organizar como sociedade para tentar mudar esse estado de coisa? São 13 milhões e meio de pessoas, esse número representa 13 milhões e meio de pessoas, imagina só. Olha isso, que não sabe, que não lembram em quem votar agora. Não é eu em quem votou para prefeito há 4 anos, até ok, né, normal. Mas é importante que a gente avance nisso. E eu vou me aprofundar um pouco para trazer uma discussão aqui sobre o caminho que alguns países estão adotando para a administração pública na esfera municipal. Nós estamos no caminho errado. A gente reproduz nas cidades a lógica dos estados. A gente reproduz na cidade a lógica de um país. Então, você tem uma Câmara Municipal de um município que é a menor unidade da federação, certo? Você poderia dizer que o bairro, mas não existe uma representação do bairro formal, né? Você poderia dizer que é a rua, mas não existe uma representação da rua. As subprefeituras são divisões que algumas cidades têm, outras nem comportam. Mas então, a gente não tem a figura do condado da cidade, né, Felipe? Não é? A gente não tem essas divisões. Você pode falar em regiões metropolitanas, mas isso também só serve para algumas estruturas, e mesmo assim são arranjos administrativos que não tem um responsável. Pode ter um secretário do governo estadual que cuida da região metropolitana, mas você não tem uma esfera de representação da região metropolitana que é votada por um grupo pelo conjunto dos eleitores, né? A água tem aquelas bacias, mas junto a algumas cidades, mas também não é uma organização formal. A organização formal, a menor organização formal no Brasil é a cidade.
E outros países estão revendo, já reviram há muito tempo, as formas de representação e não tem essa reprodução literal. Tanto que é difícil de entender quando a gente vai falar de polícia nos Estados Unidos, são centenas e centenas de polícias, porque daí tem o condado, tem não sei o quê. Não é como aqui é simples, aqui é governo federal, estadual, municipal, tudo muito simples, tanto que é para eles que a gente vota. Mas eu acho que é interessante a gente mergulhar um pouquinho como é que os outros países se organizam, né? A Itália, que o Felipe Bueno conhece bem, a Alemanha, a França, os Estados Unidos. Como é que eles se organizam? Como é que eles estão se organizando? Como é que eles fazem a representação política? Estão satisfeitos? Não estão satisfeitos? O que a gente tem a aprender com eles? Vamos continuar nessa discussão. Vou dar uma mergulhada nisso, ouvir gente, né? E eu acho que a gente pode trazer, eu acho que é um bom debate para a gente entender melhor esse processo.